Dando continuidade à lei de Hooke, onde no primeiro vídeo nós estudamos o que? O trabalho realizado por uma força externa F, onde nós vimos que essa força era variável, ela variava de acordo com o deslocamento. Tá certo? Nós vimos que o trabalho realizado por essa força era um trabalho que? Positivo. E que este trabalho, né, realizado por essa força para puxar o bloco de uma posição x1 até uma posição x2, tá certo? Gerava o quê? Uma tensão nessa mola, né, que resistia a esse, e tenta resistir, melhor dizendo, a esse deslocamento. E nós vimos que esse trabalho, realizado por essa força Fx, que eu chamei de Fx, era igual a meio, né, de K x2 ao quadrado menos meio de K x1 ao quadrado. Bom, nesse vídeo agora nós vamos estudar a força com que a mola faz para tentar restaurar a sua posição de relaxamento. Essa força é a força inerente à mola, que eu vou chamar de força elástica. Tá certo? Então, à medida que eu vou deslocando esse corpo do ponto x1 para o ponto x2, a mola faz uma força em sentido contrário a esse deslocamento. E essa força aqui vai crescendo à medida com que eu vou deslocando esse bloco, ou seja, à medida que eu vou deslocando a mola. Diferentemente dessa, essa força é contrária a esse deslocamento. Tá certo? Essa força é inerente à mola. Essa força vai tentar levar essa mola novamente para a posição de relaxamento da mola. Bom, aqui, se nós aplicarmos a terceira lei de Newton, né, eu vou ver o seguinte: aplicando a terceira lei de Newton, né, a lei da ação e reação, eu vou ver o seguinte, que esta força elástica, ela é exatamente, né, esse vetor força elástica, ela é exatamente o quê? Tem a mesma direção, o mesmo módulo, contudo, sentido oposto a essa força F, né, externamente, que puxa o bloco de x1 para x2. Então, isso aqui implica que o trabalho realizado por essa força elástica vai ser igual a menos o trabalho realizado por essa força externa F de x. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o trabalho da força elástica vai ser igual a menos meio de K x ao quadrado, x2 ao quadrado, menos meio de K x1 ao quadrado. Ou seja, esse trabalho aqui, realizado pela força elástica, vai ser igual a menos a variação da energia, nesse caso potencial, elástica. E isso nós podemos ver analisando esses três casos aqui. Bom, o primeiro aqui, o trabalho vai ser o quê? Da força elástica vai ser um trabalho negativo, né? Vai ser um trabalho negativo. Como x2 é maior que x1, se eu aplicar aqui na equação, esse resultado aqui, né, x2 maior que x1, esse resultado aqui vai me dar o quê? Um trabalho negativo, conforme tem que ser, né? Porque o deslocamento, meu ΔX está para esse lado aqui, né? E a força elástica atua em sentido contrário. Bom, vamos pensar agora aqui, estiquei, parei aqui. Cessei essa força externa, ou seja, soltei o bloco. Bom, meu x1 agora passa a ser minha coordenada inicial. Agora esse bloco, essa força elástica vai fazer o quê? Vai trazer esse bloco, para tentar trazer esse bloco para a posição de repouso da mola, ou seja, vai trazer ela, né?
Então vamos estudar esse movimento entre os pontos x1 e x2. x1 agora inicial. Se eu observar agora, a força elástica vai atuar na mesma direção do deslocamento. Então esse trabalho é o quê? Positivo. Nesse caso aqui, x1, né, vai ser maior do que x2. Quando eu aplicar aqui, se x1 é maior que x2, esse resultado aqui vai me dar o quê? Um valor negativo. Negativo com negativo vai me dar o quê? Positivo, um trabalho positivo. Bom, agora aqui, passou esta posição. Essa posição x0, a minha energia potencial elástica vai ser zero, porque quando eu soltar aqui, ela vai transformar toda essa energia potencial que ela acumulou quando essa mola foi deslocada da posição de repouso até a posição x2, acumulou esse tanto de energia. Na hora que eu soltar, essa energia potencial acumulada vai se transformar em energia de movimento, ou seja, energia cinética. Esse bloco vai começar a se deslocar para cá. Então, quando passar esse ponto, quando ela atingir o ponto x0, é o ponto de repouso, onde toda a energia potencial elástica foi convertida em energia cinética, e nesse ponto a velocidade do bloco vai ser máxima. Quando ele começar a passar dessa posição x0, a mola vai começar o quê? Vai começar a comprimir a mola vai atuar o quê? Uma força elástica agora nessa direção e nesse sentido, tentando voltar o bloco para a posição de repouso. Mas o meu deslocamento, como ela não converteu agora daqui, né? Como a velocidade aqui vai começar a diminuir, porque está comprimindo a mola, então a partir da cá ela vai transformar toda a energia cinética, energia potencial, elástica. Então, neste caso aqui, a força elástica vai atuar para tentar jogá-la de novo para a posição de repouso, mas o deslocamento é contrário a essa força. Então, meu trabalho aqui ele é negativo. Quando atingir esse ponto, e começar a vir para cá, quer dizer, vai começar todo o estudo de todo esse movimento, agora que vai da posição x menos 1 à posição x menos 2. Como o módulo de x menos 2 é maior que o módulo de x menos 1, né, qualquer número elevado ao quadrado é positivo, logicamente, né, esse resultado dessa diferença aqui vai me dar o quê? Um número positivo. Positivo com negativo, negativo. Então o trabalho aqui ele é negativo, e tem que ser porque a força atua em sentido contrário ao deslocamento. Bom, quando ela comprimir toda a mola, o que vai acontecer? Nesse ponto a energia potencial aqui é máxima. A energia potencial elástica aqui é máxima, ou seja, converteu toda a energia cinética em energia potencial. O que a mola vai fazer? Vai começar a empurrar o bloco para lá, né? E vai deslocar o bloco. Então a força elástica, né? Que nesse ponto aqui a força elástica vai ser máxima, vai empurrar o bloco para lá na direção do deslocamento. Então o bloco vai começar a deslocar para lá e a força também atua na mesma direção em sentido do deslocamento. Então este trabalho aqui vai ser positivo. Então agora aqui começa novamente o movimento, que vai levar de menos x1 até menos x2, tá certo? Como o módulo de x1 é maior que o módulo de x2, esse resultado dessa diferença vai me dar o quê? Vai me dar um número negativo. Negativo com negativo vai me dar positivo, que é um trabalho positivo, porque a força está atuando na direção do deslocamento. Então esta equação aqui, com esta equação, né, eu posso explicar todo o movimento da mola, né, ela indo e voltando, né, passando do ponto de repouso dela. Tá certo? Então eu tenho aqui que o trabalho realizado pela força elástica, ele é negativo, ou seja, vai ser igual a menos a variação da energia potencial elástica, diferente, né, da força externa que puxa, que vai ser um trabalho positivo, que ela vai puxar na direção do deslocamento. Tá certo? Eu espero que tenha ficado entendido. Então, fica aí esse complemento aí da lei de Hooke. Me sigam aí no TikTok e na minha página do YouTube aí. Só apertar o botão play na bio.